Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus dirigida a nós nos chama a atenção para a preparação e a vigilância. E o que quer dizer esta preparação, esta vigilância? É que a partir de agora nós vamos viver de forma neurótica, porque vivemos soltos, uma vida desregrada, inconstante, e às vezes o que nós trazemos dentro de nós é que nós devemos rezar para reparar estes erros, mas não mudamos de vida. Então, sempre quando nós falamos de morte, ou quando fazemos experiências de morte, esta sempre nos causa medo, porque não sentimos que estamos preparados, não guardamos o nosso coração para a vigilância. E aí sempre quando algo nos ronda, que é instável a nós, isso nos causa medo, porque primeiramente é normal de nós seres humanos, independente de quem seja, sentir medo. Mas quando nós olhamos para a nossa realidade enquanto cristãos, pode acontecer o medo, mas jamais a desconfiança e a insegurança de que se estamos vivendo bem aquilo que o Senhor nos pede. Então o tempo é muito precioso. A nossa vida, ela é um dom, e dom que precisa ser vivido e experimentado como se fosse o último todos os dias. Então a pergunta para nós: se o Senhor pedir contas da nossa vida hoje, iríamos para junto dEle? Nos sentimos preparados para entregar a nossa vida nas mãos de Deus? Ou o que ainda nos falta? Por isso que quando nós estamos ouvindo esta carta de São Paulo aos Tessalonicenses, é a disposição e a alegria de Paulo em perceber que a comunidade compreendeu o recado de Deus, que a comunidade acatou aquilo que ele anunciou. Então agora a comunidade faz um caminho diferente, um caminho que se baseia na conversão e na busca de Deus. Então assim deve ser também na nossa vida. Nós que temos práticas diárias da Santa Missa, que buscamos as nossas devoções, essa é para nos converter e não para nos tornar mais medrosos diante de Deus. Então a cada caminho que nós damos, é um dia a menos que nós temos, e se nós desperdiçamos este dia, e o dom da nossa vida com coisas vãs, nós nunca vamos estar preparados. E estar diante de Deus é sempre um medo e uma insegurança. Então o Evangelho nos apresenta duas formas de vigilância. Aquela do homem que deve estar sempre preparado, porque o que ele nos questiona, se ele soubesse a hora que o ladrão viria, ele não deixaria que os seus bens fossem roubados. Então por isso que ele se prepara, ele coloca segurança em sua casa, e é sempre atento para uma visita indesejada. E o outro exemplo do empregado, que o Senhor lhe confia os seus bens e sai para viajar. Então nós não podemos adormecer. O Senhor ainda não vem, então vamos agir de qualquer maneira. Olha a atenção que o Senhor nos chama. O empregado bom é aquele que é fiel mesmo quando o patrão não está. Ele age com dignidade, com fidelidade.
por aquele bem que lhe foi confiado. Então ele não teme, qualquer hora que o patrão vier, a casa vai estar bem cuidada, os empregados, os demais companheiros também vão estar sendo cuidados. Então aqui nos é chamada a atenção para as coisas que o Senhor confiou a nós. Os filhos, as outras pessoas, os bens que nós recebemos, se estamos administrando, e esses estão produzindo fruto. É o que nós precisamos perceber. E não nos acomodar pela demora do patrão, mas sermos sempre atentos e vigilantes. Então hoje um dia muito propício em que nós rezamos um 7º dia. Dia de relembrarmos também se nós estamos cumprindo com aquilo que o Senhor nos pede. E quando nós rezamos um 7º dia, isso quer dizer uma esperança que não termina com a morte, mas que estamos compreendendo a realidade que o Senhor nos chama e que aqui nós estamos de passagem. E que não podemos desperdiçar o teor da nossa vida. E que a nossa vida está inteira nas mãos de Deus. Então este é o nosso conforto, essa é a nossa esperança, e a luta que nós precisamos ter é para encontrar um dia com aqueles que nós amamos no seio do amor, que é o próprio Deus. Então que a palavra de Deus nos amadureça para esta realidade, nos faça viver bem e não neuróticos, nos coloque diante de Deus como aquele que nós amamos e almejamos, e que estejamos sempre vigilantes pelos nossos atos, que tenhamos um coração convertido e que busca verdadeiramente a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.